Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que eu tenho certeza vai prender a atenção de todos vocês porque é um assunto apaixonante. Para podermos falar desse assunto e eu também apresentar o nosso convidado de hoje, por coincidência, nós estamos no final do mês de julho, que é quando no mundo inteiro se comemora o Dia da Podologia. Na verdade, é o Dia da Pedicuria, que depois se transformou em Podologia. E por que é o dia 26 de julho? Porque é o dia de Santana. E quem é Santana? Conta a história que uma jovem chamada Clotilde de Heristal, lá na França, procurou o convento de Santa Ana, que tinha como missão cuidar dos pobres, inclusive levando o bem-estar e cuidando dos pés das pessoas pobres. Ela, aquela menina, entrou com 14 anos para o convento, era uma menina pobre, a França naquela época passava por uma situação muito difícil de pobreza, de miséria, de fome, e ela foi cuidar dos pés das pessoas pobres lá no convento de Santa Ana. E foi a primeira a escrever um tratado sobre podologia lá no século XVIII. Por isso que é comemorado no dia de Santa Ana, o dia do podólogo. Não no Brasil. No Brasil nós comemoramos 4 de dezembro, que é o dia da fundação da Associação Brasileira de Podólogos. Mas quase no mundo inteiro a podologia comemora o dia 26 de julho. E eu estou aqui com o Padre Simone, do Arsenal da Esperança, que nós já até conversamos um pouco sobre esse assunto, que coincide com o trabalho que nós vamos mostrar para vocês. Padre Simone é um dos responsáveis pelo trabalho desenvolvido no Arsenal da Esperança. Por favor, Padre Simone, se apresente aqui para nós e conte um pouquinho do que é esse trabalho e também por que, de certa forma, é uma coincidência com o que nós estamos falando aqui hoje do dia de Santa Ana. Primeiramente agradeço pelo convite, pela possibilidade de estar aqui e compartilhar um pouco desta história também. Acabei de aprender uma, não é? Não sabia desta história de cuidado, não é? E acredito que tenha a ver sim com o Arsenal da Esperança. O Arsenal da Esperança, para quem não conhece, é uma casa que acolhe pessoas em situação de rua, 1.200 pessoas em situação de rua, próximo da área central de São Paulo, no bairro da Moca, entre a Moca e o Brás, naquilo que foi o espaço da antiga hospedaria dos imigrantes, então em 1800, final de 1800 também, quando chegava aquele grande fluxo de imigrantes, sobretudo da Europa, mas também da Ásia, vindos ao Brasil. E neste espaço, em 1996, a comunidade da qual faço parte, que é de origem italiana, não dá para disfarçar este sotaque, não é? Também Simone parece bem estranho, na Itália nome masculino, então tudo fala também desta terra, mas desta comunidade da Itália, da cidade de Turim, é que vem este projeto chamado Arsenal da Esperança, porque a nossa origem é num antigo arsenal, isto é, uma grande fábrica de armas abandonada lá na cidade de Turim, que um grupo de jovens começou a transformar numa casa a serviço da paz. Então, uma transformação. E nós somos originalmente um grupo missionário ligado à Igreja Católica, que depois se tornou uma comunidade de vida, onde hoje
tem entre consagrados, consagradas, missionários, também padres. Eu faço parte desta comunidade. E para chegar um pouco a esta história que o senhor compartilhou, a gente não pensava, os nossos fundadores, na origem, de cuidar diretamente de alguém. Um pouco pelo caráter também dos nossos fundadores, Ernesto e Maria, um casal, uma família, pessoas tímidas, não é? Então, sabiam que ajudar alguém não é fácil, nunca é fácil. Então, eles pensavam, nós queremos ajudar, então vamos apoiar quem é um pouquinho mais corajoso e na linha de frente já está ajudando. Mas, para encurtar um pouco uma história que é longa, aconteceu isto, que eles ajudaram, aprenderam muito, não é? Apoiando com alimentos, mantimentos, remédios, enfim, abastecendo quem estava nesta linha de frente, ajudando os mais pobres. E, porém, a certa altura, ao longo da caminhada, sempre tem episódios que mudam a vida das pessoas. E aconteceu que numa pequena palestra, num pequeno encontro, onde tinha uma pequena assembleia de jovens também reunidos para dizer como é que vamos ajudar melhor, um rapaz levantou a mão e apontou o dedo contra o nosso fundador, que também era pouco mais de um jovem, um adulto, mas enfim, um jovem adulto. E disse para ele, você fala de paz, você fala de solidariedade, mas onde você vai dormir esta noite? Eu quero saber. Com um tom de voz bem de raiva, não é? E derramou sobre eles que estavam lá, uma situação. Ele disse, porque quem estava lá também ficou meio calado, não é? Um pouco da sua vida em um minuto. Ele disse, vocês falam de paz, de solidariedade, bem, eu durmo na rua. É fácil para vocês falarem de paz. E como eu, muitas outras pessoas dormem num carro abandonado, embaixo de uma ponte. Pegou o microfone e jogou, foi embora. E aquilo, para quem estava lá, foi um soco no estômago, não é? Naquela noite, a timidez foi embora. Quem de nós estava lá não retornou para casa. Estávamos ainda na cidade de Turim. E numa noite, madrugada, enfim, a gente viu, talvez pela primeira vez, aquilo que até então tínhamos visto, mas não daquela forma. E descobrimos um pouco o inferno na nossa cidade. Aquele rapaz não só tinha razão, porque realmente ele não tinha um lugar onde ficar, mas como ele, muitos outros. E a gente viu como milhares e milhares de pessoas viviam uma normalidade muito diferente da nossa, da minha, que tenho uma casa, nunca tive problema de onde vou dormir esta noite. Sim. E aquele rapaz perguntava, onde vocês vão dormir esta noite? Porque para ele isto era a guerra diária. Bem, terminando um pouco, não é? Isso mudou a nossa vida porque a partir daquele episódio a gente começou a entender que tínhamos que dar uma resposta para aquele rapaz que não tinha respostas. Isso lá em Turim. Lá em Turim. E a gente começou a organizar dentro daquela antiga fábrica de armas abandonada, que com muito esforço a gente tinha conseguido um pedacinho, uma primeira pequena acolhida. Uma cama, um travesseiro, um colchão, um cobertor, para cuidar de alguém. E quando você começa a cuidar de alguém, você vê quanto você precisa se preparar. Não é só o entusiasmo. Não é fácil, né? Não. Tem que encontrar um método, tem que ter motivação todo dia, uma determinação. Mas a gente viu também como as pessoas mudam. E nós também. Porque cuidar do outro significa mudar, se transformar, se colocar em jogo, não é? Enfim, esta história cresceu lá em Turim. E em 1996, a convite de um brasileiro chamado Luciano Mendes de Almeida, que foi um bispo católico brasileiro, um gigante, não é, de bondade. Sim. Este projeto veio para cá e surgiu na antiga hospedaria do Brás, o Arsenal da Esperança. Que é a hospedaria dos imigrantes, Exato. Onde no final do século XIX ficavam os imigrantes quando chegavam aqui no Brasil. Lá mesmo. Então, lá não era uma fábrica de armas, era, e por isto o nome Arsenal da Esperança, de certa forma um lugar de esperança. Porque o imigrante, até hoje,
não muda Não a mudou a história, não é? A história. história é viva e continua. Mas quando chegavam os italianos, os espanhóis, os russos, os coreanos, enfim, várias épocas, procuravam no Brasil uma esperança para um futuro diferente. Uhum. Então, quando a gente chegou da Itália, né, na década de 90 para fundar este projeto do Arsenal, foram os amigos brasileiros que disseram para nós, não, aqui deve se chamar Arsenal, porque lembrava aquela história lá da Itália, Da mas Itália. da esperança, porque esta é a história. E afinal de contas, a gente veio para também acolher pessoas, não mais imigrantes, mas sim pessoas em situação de rua, que é um pouco um outro perfil, mas também são pessoas sem um local, sem um refúgio, à procura de esperança. E muitos, de certa forma, que migraram lá do norte, nordeste do Também. Brasil, e de outros países também, que eu acho que foi mudando um pouquinho o perfil desses imigrantes aqui no Brasil. E São Paulo, uma cidade tão grande, uma metrópole, muitas pessoas não encontraram onde ficar, que local que eles iriam dormir, fora os dramas pessoais, familiares, né, que levam essas pessoas à rua. E como que foi chegando ao que é hoje o Arsenal da Esperança? Como que essa nossa história que vai, eu acho que mais para frente a gente vai chegar lá, com a podologia se encaixa para nós até lembrarmos aquela história lá, né, de Sim. Santa Ana, que tinha como missão também, além de levar o alimento àqueles que passavam fome, de levar uma acolhida, mas cuidar dos pés, cuidar da saúde e dos pés das pessoas, porque eu acho que lembra um pouquinho até aquela passagem de Jesus lavando Sem os dúvida, pés. sem dúvida. E quando a gente começou em 1996, vindo já de uma experiência de acolhida lá na Itália, a gente sabia e não sabia, no sentido que a experiência, mas também precisava, e falo de mim e de outros missionários italianos que viemos, aprender um pouco onde estávamos, aprender o idioma, não é? Uhum. Aprender a cultura. Mas a gente já sabia que todo ser humano procura por uma dignidade, procura por um bem-estar, procura construir também um sonho. Isso às vezes não dá para ver mais esteticamente, por exemplo, a situação de rua padroniza muito, porque é só a gente fazer um pouco este exercício, não é? Se eu nesta noite não tivesse dormido na minha cama, tendo a possibilidade de dormir num quarto, inclusive neste frio destes Uhum. dias, eu não estaria tão lúcido assim para falar neste Sim. momento. E assim vai. Se eu não tivesse a possibilidade de tomar banho, de ter um armário onde guardar as minhas coisas, de, enfim, me cuidar, o meu aspecto mudaria em pouquíssimo tempo. Então, as pessoas às vezes julgam, é evidente, é uma maneira do ser humano agir pela aparência, Uhum. mas também sem se perguntar de onde vem esta aparência. Às vezes eu conheço, não é, muitas pessoas nessa situação. Pelo Arsenal passaram já 72 mil pessoas Uau, diferentes, então são muitas muitos, histórias. muita história. Eu conheci pessoas que chegaram ao extremo de, às vezes, não querer mais se cuidar, porque a única forma que tinham de defender a própria vida, o próprio corpo, era, parece um paradoxo, mas ser sujo mesmo. Porque é uma maneira de afastar Interessante. os outros, não é? De dizer, ó, pelo menos as pessoas não Um se aproximam escudo. mesmo, Um um escudo. escudo. Então, o ser humano é incrível também porque se adapta no bem e no mal a milhares de situações diferentes. Só que a gente vê que quando uma pessoa bate na nossa porta, em pouquíssimo tempo muda de aspecto. Claro que o aspecto não é o problema ou a questão mais importante, mas já diz alguma coisa. Então a gente começou oferecendo o básico: um lugar onde dormir, porque aquela pergunta, onde você vai dormir esta noite,
continua diariamente, não é que está resolvida porque a gente ajudou uma pessoa. Todo dia tem gente, se a gente tiver olhos Milhares abertos, de pessoas em exato, São dizendo Paulo. isto para nós, não é? E depois a possibilidade de tomar um banho, de se alimentar, sempre tentando fazer com que isso seja bem feito. Ou seja, tem maneira e maneira também de preparar a comida, de oferecer uma cama. A gente aprendeu, tem cursos de hotelarias, não é, na faculdade. Sim. Então, por que não aplicar esta mesma qualidade para as pessoas em dificuldade? Não é um depósito Não, de não, animais, são não. seres humanos Exato. como nós, dignos, e que precisam ser tratados dessa forma, né? Este como nós é uma chave. Se eu estivesse com uma dor, eu certamente procuraria por alguém que me ajuda a tirar aquela dor. Então isso vale para todos. Ah, mas aquela dor já é... Não. Então, se começa pelo básico, também porque uma pessoa que chega a bater na nossa porta, repito, uma casa de acolhida, às vezes nem espera mais de poder cuidar de determinadas coisas. Não. Às vezes pensa só em sobreviver. Por exemplo, agora está frio, vou ter que me proteger pelo frio. Mas quando começa um pouco de calor, eu... Não. Se a pessoa te procura por aquilo, você tem que começar a mostrar que, pelo respeito, pelo bem que você oferece, ele é digno de receber a bondade, a qualidade das coisas. Por exemplo, penso na comida, que eu comeria, que qualquer pessoa aceitaria comer. Então, vamos começar por aquilo. A comida no Arsenal é muito boa. Imagino. Então, Eu mesmo gostaria de... é uma alimentar mensagem, ali. porque às vezes aqui a gente, né, justamente num podcast a gente usa palavras, mas às vezes no Arsenal a gente não tem que falar muito, porque a pessoa também não quer te escutar muito, já está cansada de tudo. Sim. Mas pela comida você pode dizer, eu te quero bem, eu te respeito, eu estou te acolhendo. Precisa de muita comida boa, mas a pessoa a certa altura abre os olhos. Você suscita perguntas, não é? Por que você está me acolhendo bem? E quando a pessoa começa a se perguntar isto... Isso mexe com a pessoa. Mexe. Sabe que o senhor falando isso me lembrou de um livro que eu adoro, que li já algumas vezes, que é Os Miseráveis, do Sim. Victor Hugo. E lembro do João, né, Jean Valjean, quando ele chega à casa do bispo procurando uma acolhida. Sim. E ele coloca os castiçais de ouro, ele coloca a comida que ele estava comendo também para aquela pessoa que chegava da rua, que estava dormindo numa casinha de cachorro. Né? Aquilo tocou. A história mostra que aquele momento foi decisivo para mudar uma chave. Sim. Né? Virar uma chave na vida dele. Essa passagem é muito significativa. Tem uma assistente social que trabalha há muito tempo, hoje já num outro papel no Arsenal, que o senhor conhece, que é a dona Isabel. Ela sempre conta que no começo do Arsenal, na estrutura que a gente herdou, não tinha espelhos nos banheiros. Então, nós começamos a pensar, bom, banheiro, homens acolhidos, precisa colocar espelhos, porque precisa se barbear, precisa se olhar no espelho. E o desafio foi que muitos falavam, vocês são loucos, vocês vão colocar espelho aí, na manhã do dia seguinte não vai sobrar nada. Vão quebrar, vão quebrar. Então, mas eram as mesmas pessoas acolhidas que falavam isso. Então, às vezes eu também não me sinto mais digno de receber aquilo, porque não, aquilo é para uma pessoa que está num outro nível, não é? Mas a gente falou, não, banheiro, precisa colocar espelhos. E a gente insistiu. E nós colocamos espelhos grandões, bonitos, não é? No dia seguinte, o problema qual foi? Não que o espelho não tinha... Não, estava lá inteiro. O problema era gerir a fila de todo mundo querendo se olhar no espelho. Então, precisamos colocar mais espelhos. Olha só que interessante. E as pessoas saindo dos banheiros, não é? Realmente, porque... A única coisa que as pessoas usavam, às vezes, era um caco de vidro, não é? Alguns que até traziam perigoso, etc, etc. Não, o espelho, só aquilo
mudou a postura, o aspecto, a maneira de... Alguns foi quebrado e a gente substituiu. Porque depois precisa se colocar também na perspectiva de criar uma cultura, inclusive da beleza, Sim, da estética, que significa da acolhida. sim. Normalmente a gente pensa, se uma pessoa está em dificuldade, eu posso, sei lá, servir um sopão, eu posso, já tem um teto na cabeça, está de bom tamanho, não é? Isso às vezes é uma maneira de alimentar uma dependência que vai se perpetuando. Enquanto na realidade, se eu quero que a pessoa volte a caminhar, e aí entram os pés, eu preciso fazer com que o tratamento que é dado para aquela pessoa seja o máximo que eu posso Volte a oferecer, caminhar. como eu gostaria, porque eu quero caminhar, ele também quer. Então, nós não podemos cuidar de um problema se a gente não fizer o máximo para que isto aconteça de verdade. E tem um significado subliminar, né? Esse voltar a caminhar Sim, os pés, porque é algo que deve mexer, é simbólico, mas deve mexer com a parte psicológica dessas pessoas que em algum momento não pararam de caminhar como caminhavam antes ou como eles veem outros caminhando. Então, se eu ajudo a caminhar, talvez eles se sintam, poxa, eu posso caminhar, eu estou bem para caminhar, não é? exato. Então, aí entra um pouco com o tempo, não é? Outras parcerias, procurar outras coisas. Sim, Já desde os primeiros anos, a gente pensou, aqui no Arsenal devemos colocar cursos. E muitas vezes um pouco na contramão, sobretudo naquela época. Hoje até é normal oferecer cursos para pessoas que chegam, não é? De uma situação de rua, de vulnerabilidade, mas na época precisava criar uma mentalidade. Na época começou o Arsenal e ao lado uma grande faculdade começou sim, também a funcionar. Então logo a ideia de dizer, olha, somos vizinhos, por que não ser também parceiros? Nós temos 1.200 pessoas acolhidas aqui, muitos são pedreiros, muitos são eletricistas, muitos, mas não tem um papel, não sim. tem, e por isso muitas vezes explorados. Então, por que vocês que têm professores e alunos não entram aqui, coisa que também não era tão banal, porque São Paulo são muitos mundos paralelos que não se encontram. Verdade. Entram aqui para oferecer aquilo que vocês têm, conhecimento. Garantimos que aqui tem muita gente que vai aproveitar deste conhecimento para se resgatar. Então, começaram a entrar outras coisas, porque quando uma acolhida do Arsenal começa a entender que lá ele pode se alimentar, se descansa e dorme de verdade, porque na rua não se dorme, na rua você se defende, não é? Sim, o medo, o frio, Exato. tantas situações. Dorme durante o dia porque é menos perigoso, fica acordado de madrugada porque é perigoso. Então, como é que você pode dizer para aquela pessoa, vamos fazer um curso? Não, não tem os pressupostos básicos para fazer um curso. Mas, depois de um tempo de permanência na casa, a pessoa desperta para isto. Então, entraram os cursos profissionalizantes e outras possibilidades. Acredito que a gente encontrou a podologia, não é? Foi. Neste caminho. Em 2008 para por aí. 2009, Exato. que foi esse grande encontro. Sim. E estamos lá até hoje, né? A podologia. Lembro em 2008, quando começamos o primeiro atendimento, quando foi apresentado o Arsenal, quando essa história que o senhor está nos contando, para todos que visitam o Arsenal, ela é contada, é Sim. mostrada e é difícil quem não se envolva, não se apaixone, não fale, olha, eu abraço. É interessante isto porque cada um pode fazer um pouco uma parte. Porque se o Arsenal dissesse, olha,
adote uma pessoa, leve aquela pessoa para casa, apesar que a gente não falaria isso nunca, né? Sim, sim. Primeiro porque estamos falando de pessoas adultas, porque também, enfim, é complexo. Sim, Mas uma casa como o Arsenal é um pouco uma usina, não é? Que coloca em movimento energias sim. que todos temos. Então, cada um, inclusive a partir do próprio profissionalismo, competência, vai fazendo uma parte. E, por exemplo, quando entrou a podologia, para mim, que, claro, tecnicamente eu sou muito ignorante, não é? Nesta parte, mas é comovente ver a sala da podologia dentro de uma casa de acolhida como o Arsenal da Esperança. E isso também faz muitas pessoas pensarem, porque muita gente entra no Arsenal e pensa, ah, o morador de rua, mas o morador de rua é um pouco uma etiqueta, não é? Nossa, é uma etiqueta em que hoje em É, dia olham para o morador de rua muitas vezes e pensam, não, é o drogado, é a pessoa que eu não posso confiar, que eu não posso chegar perto. Ele vai, não posso deixar esse bem meu aqui perto porque ele vai subtrair, vai roubar. Não enxergam o ser humano, né? eu acredito que isto seja, e não é para dizer, é tudo, todo mundo é bom, todo mundo é ruim, é sempre esse o erro, não é? É, Então a gente é prudente em todos os lugares, não é? sim, Mas enxergar a pessoa, pelo menos dizendo, se fosse eu, pelo menos por um momento pensar, mas se fosse eu aquela pessoa, não é? Embaixo do cobertor, ou se fosse meu pai, meu irmão, minha irmã, se fosse meu filho, não é? Eu, antes de desistir, eu tentaria de tudo. E depois de ter tentado, continuaria. colocar-se no lugar do outro, né? Exato. Que acho que é a grande dificuldade que nós temos, porque nós vivemos uma vida que para nós é mais cômodo, tudo, nós temos onde dormir, temos trabalho, acesso à cultura, família, e parece que fora disso não existe outro mundo, né? Só que a linha que separa, eu fico pensando, entre essa nossa vida e inúmeros problemas pelos quais as pessoas, moradores de rua ou não, passam, é muito fininha, está muito próximo. Pequenas situações que podem levar uma pessoa a estar do outro lado daquela Sim, linha. sim, é verdade. Nós acolhemos pessoas lá que não necessariamente o motivo é a pobreza só, mas também tem tantas pobrezas. Hoje em dia a gente sabe disso, tantas Uhum. dificuldades, fragilidades que levam uma pessoa a, por exemplo, bater na porta de uma casa como a nossa. Não necessariamente é só entre aspas, não é? A falta de trabalho, a falta de moradia. Às vezes é mesmo a falta de eu me sentir acolhido no lugar onde eu estou. Às vezes é a família, às vezes é o trabalho, às vezes é a faculdade. Eu começo a ter um problema e está todo mundo correndo e ninguém olha para mim, e aquilo vira uma depressão, vira um problema maior e a pessoa vai caindo, 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 caindo até bater na porta do Arsenal. Quando bate na porta no Arsenal, às vezes já é muito cronicizado o problema. É muito difícil. É uma montanha, não é? Por isso eu agradeço, não é, hoje estar aqui para falar para vocês, porque estamos falando de uma cultura da acolhida que vale para todos os níveis. Não só pensar uma categoria de pessoas precisa de acolhida. Eu sou padre, eu preciso de acolhida. Sim. O senhor é médico, precisa de acolhida. Eu posso ser estudante, preciso de acolhida. Não estou falando de uma cama para dormir, mas de alguém que me escuta. Que se eu tenho que desabafar com alguém, possa fazê-lo. Que se eu preciso de uma ajuda, possa ter a liberdade de ligar para alguém no meio da madrugada e contar com alguém. Muitas vezes falta isso na nossa sociedade. E no Arsenal a gente vê muito isto. Pessoas chegando porque não encontraram níveis de acolhida anteriores.
e foram caindo até chegar à situação de rua. Então a gente chegou um pouco a esta conclusão que ter alguém que coopera lá, que ajuda, é algo que, desculpe, faz bem para a sociedade também. Sim. Porque, por exemplo, um estagiário que entra lá para fazer ainda que seja 1 hora de serviço, primeiro a gente sai um pouco de uma bolha. E viver numa bolha nunca é muito futuro. Porque um momento ou outro a bolha uma estoura. hora a bolha vai estourar, Exato. né? Pode Então, crescer. é uma escola o Arsenal. Eu vou lá para oferecer algo, isso vale para outros lugares também, mas também aprendo algo. Aprendo sobre a vida da minha cidade. Hoje a gente vive e também compra bolhas. Mas como é bom ir lá dentro, às vezes eu brinco, não é? Com pessoas que moram no bairro que parece que a gente é um pouco o inferno. Sim. Olha, temos muitos voluntários que entram e saem de lá e ninguém morre, não é? Ninguém é esfaqueado, ninguém é roubado. E saem de lá contentes de ter dado vida a alguém. Eu acredito que vocês, pelo serviço que vocês fazem lá na sala de podologia, vocês estão dando vida para alguém. O que tem de mais forte do que ver que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sou, a minha energia, serve para dar vida a alguém, mudar um pouco a vida do outro. Cada um passando um pouco daquilo Exato. que sabe, da sua especialidade. Exato. Eu via na semana passada um pessoal que trabalha na cozinha, que acredito que seja ligado a escolas também. Sim. E achei muito interessante, porque eles estão levando o melhor deles para lá. Sim. E levando uma alimentação de qualidade, assim como os cursos que são montados lá dentro, os atendimentos, seja ao nosso lado fica o pessoal de uma UBS, né? Da Bompar, que atende lá dentro, Exato. que é uma parceria, nós do Instituto Científico de Podologia com a Podologia, nossa parceria também, o pessoal cortando o cabelo dos acolhidos. E eu costumo dizer que se nós ficássemos lá das 9 da manhã até 11, meia-noite, nós não pararíamos de atender. Porque nós vamos embora às 4 da tarde e temos que falar, não, já acabou. É verdade, é verdade. Claro, é uma casa muito grande, Sim. 1.200 pessoas, então tem uma desproporção muito grande entre o tempo e também as forças que a gente oferece e aquilo que é a demanda. Porém, isto diz também como mais pessoas poderiam se envolver, e não estou falando só no Arsenal, mas cada um no próprio bairro, a partir da própria realidade, pode inclusive inventar, às vezes, uma resposta nova que ainda não existe. Sim. Eu penso que não sei quantos são os podólogos no Brasil, não é? Mas olha, em torno de uns 70 mil podólogos no Brasil hoje. Estado de São Paulo, nós temos em torno de 20 mil. Cidade de São Paulo, uns 5 mil podólogos. Certo. Então, para fazer um raciocínio parece meio assim, mas nós acolhemos 70 mil pessoas nestes anos, não é? Teria quase um podólogo para cada um deles. Exato, olha só, Então, realmente dá para fazer um paralelo aí, interessante isso. É para dizer que se mais pessoas se envolvem, se interessam, a gente acredita que, e não é uma frase feita para dizer algo bonitinho, mas as coisas realmente mudam. Sejam para quem não está encontrando uma resposta para o próprio problema, seja para a pessoa que oferece a resposta. Tá. Porque às vezes eu tenho muito, pode ser muito conhecimento, mas se eu fico só assim com aquilo para mim,
é uma potência que não É um pouco, não é um entra em pouco de círculo. egoísmo, né? É como ter uma receita que eu vou morrer com ela e não passo para ninguém Exato. e se perde quando eu vou embora. Sim, sim, Então, sim. acho que a nossa missão é passar coisas boas, o bem, para que ele cresça, Sim, né? exato, exato. E quando nós fazemos isso, até com o nosso trabalho dentro do Arsenal, nós percebemos que estamos multiplicando. Até gostaria de compartilhar com o senhor alguns casos interessantes, né? Como pessoas que de repente não podem trabalhar porque têm um problema no pé que impede que ele trabalhe. Nós tivemos o caso de um açougueiro que não podia trabalhar, ele perdeu o emprego porque ele não podia ter uma ferida no pé, ele não podia calçar. A partir do momento que o trabalho da podologia resgata essa pessoa para que ela, restabelecendo a saúde dos pés, e ele fala, agora eu posso trabalhar. O sentimento que nós vimos ali naquele momento foi algo contagiante, que todos que estavam presentes falaram, olha, agora eu entendi por que eu sou podólogo, eu ainda não tinha entendido, eu pensei que eu tinha entrado nessa profissão só para ganhar dinheiro, tratando do pé dos outros. Né? O ganhar dinheiro é uma consequência. Muitas pessoas veem essa consequência como o fim. Mas, na verdade, a finalidade nossa, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto podólogos, é ajudar as pessoas a andarem melhor, a caminhar, que a gente volta ao que nós tínhamos falado no começo. Né? Eu lembro também da semana passada, recentemente, de um acolhido que havia, alguns meses atrás, sido internado por conta de uma erisipela, de uma ferida no pé, embaixo da cabeça do quinto metatarso. O pessoal de podologia que está nos assistindo sabe localizar agora, imaginar o que eu estou falando. Foi internado, porque era um perfurante plantar, não era diabético, mas tinha ali um problema sério. E ele teve que tomar antibiótico, ficou afastado de poder estar procurando emprego ou trabalhar, ficou internado vários dias. E, embora tenha resolvido o problema da erisipela, ele não conseguia pisar no chão. Ele chegou lá sem poder pisar com aquele pé no chão e pensando que a qualquer momento voltaria a ter o mesmo problema e seria internado, precisaria tomar antibiótico. Quando nós identificamos o problema dele, fizemos uma avaliação da pisada, uma avaliação biomecânica da pisada, nós fizemos aquilo que normalmente num consultório se faz para atletas de alto nível. E fizemos porque ele precisava, não é porque não, vamos fazer porque queremos mostrar. Não, ele precisa, vamos fazer para quem precisa. E identificamos o problema, fomos lá, desbastamos aquele calo, fizemos o tratamento daquele calo, daquela calosidade, e aí ele desceu da cadeira, da maca, pisou e falou, não estou sentindo mais dor. E nos abraçou, se emocionou e emocionou a todos nós. O pessoal que está nos assistindo lembra disso, desse acontecimento recente. Isso não tem preço. Eu queria até, antes de passar, de continuar a nossa conversa, para quem está nos assistindo, passar uma mensagem para que vocês sejam parceiros do nosso podcast. Entrem em contato conosco. Aqui está aparecendo para vocês um telefone para vocês entrarem em contato, para vocês poderem nos ajudar a manter esse podcast, levando informação de alto nível para a podologia, para os usuários da podologia. Então, seja um parceiro nosso também. Desculpa dessa... Não, é importante. É justamente para envolver mais pessoas. Sim. Uhum. E acredito que estes exemplos acontecem, ainda bem que acontecem estas manifestações, explicitações
daquilo que é um pouco fruto do que estamos fazendo juntos, porque nos indicam literalmente que estamos no caminho certo. Sim. Muitas vezes eu queria dizer também que não acontece isto. A pessoa é muito fechada às vezes, ou até não mais acostumada, inclusive a agradecer ou a querer compartilhar aquilo que ela está sentindo. Mas a gente convivendo lá diariamente, eu moro lá no Arsenal da Esperança há 17 anos, eu moro naquela casa de acolhida fisicamente. Nós aprendemos um pouco a enxergar os frutos daquilo que a gente está fazendo, mesmo quando aparentemente não está acontecendo absolutamente nada. Na realidade acontece sim. Sempre vale a pena fazer o bem feito. Porque um momento ou outro, ainda que a gente não veja o resultado, que não sejamos nós a ver o resultado, um momento ou outro aquilo vai levar a um benefício, vai fazer com que a pessoa possa dar um passo. É legal como na nossa linguagem a gente usa muitos pés, não é? É verdade. Para dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É isso, a gente está numa sociedade onde estamos bastante acostumados a querer ver logo o resultado daquilo que a gente está fazendo, senão a gente passa para outra coisa, desiste e larga. Uma coisa que é preciso dizer em nome de toda a comunidade do Arsenal, não é que o trabalho de vocês se manteve, apesar de problemas, tivemos a pandemia no meio, etc., constante. Isto é muito precioso, porque a gente vê como estas pessoas, mas acredito que vale para nós também, às vezes são frustradas quando se faz um grande alarde, não é? Vamos mudar a sua vida, tem muito esta cultura do milagre, não é? E depois o milagre não acontece. É verdade. E aí a pessoa vai embora, quem ajuda some, e a pessoa fica com a própria frustração. Verdade. É muito melhor um trabalho silencioso, constante, e acredito que seja este o milagre, de perseverar na ajuda. Porque às vezes a pessoa está naquela situação, aquele pé está naquelas condições, porque faz anos que ele caminha num chinelo zoado, já tudo gasto, com o prego. Com prego, nós vimos isso. Exato. Vimos isso recentemente. Então, precisa de muito tratamento para reverter aquela situação. Vocês me ensinam isto. Então, isto vale um pouco para a pessoa como um todo. Precisa de 1000 gestos pacientes para que a pessoa possa começar de novo a sorrir de verdade. Porque não é sorrir por uma foto. Hoje até a pessoa aprendeu a sorrir. Às vezes não é de verdade. Vamos fazer a foto, sorria. Mas por dentro a pessoa está chorando. Então, no cotidiano, a gente vê como estas coisas depois ficam. Esta constância, este gesto repetido com amor. É um serviço. Perfeito. É um serviço que, se feito de verdade, transforma de verdade. Verdade. E aí podemos dizer que transforma, porque o exemplo que o senhor contou para aquela pessoa é uma transformação mesmo. E até por isso nós temos esse serviço que nós fazemos lá às quartas-feiras, às segundas-feiras também, só que segundas-feiras agora parou por um tempo por conta de férias e tudo mais. Só que nesses 2 dias, que nós inclusive aceitamos podólogos de todo o Brasil que queiram atuar conosco, está aqui até esse cartaz aqui mostrando um pouquinho desse nosso trabalho, que é para o pessoal aprender a trabalhar com o pé diabético, o idoso, o pé de risco, porque diabetes acomete em torno de 7 a 10% da nossa população. De 1.200 acolhidos, de 7 a 10% devem ter diabetes. Muitos são idosos, muitos são o que nós chamamos de pé de risco. E o pé de risco a gente identifica lá que é aquele pé que a pessoa, por exemplo, usa sandália, chinelo o dia inteiro e chega com umas calosidades de 2 centímetros de espessura ou mais, com rachaduras, fissuras, sangrando.
não conseguem pisar, com infecções bacterianas, micóticas. Tudo isso pode ser evitado e é porta de entrada para outras doenças, né? Sim. Então, nós recebemos podólogos atualmente de várias instituições de ensino e também quem já é podólogo que queira treinar conosco, treinar que eu quero dizer, com acompanhamento de um profissional. Porque o pessoal sabe que os casos mais complicados, eu vou lá, ponho a mão, sou eu que faço, o pessoal acompanha, o pessoal ajuda, o pessoal também faz, mas com certeza o podólogo que passa por essa experiência sai com uma formação fantástica. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco, vai poder estar ajudando lá os acolhidos do Arsenal e, ao mesmo tempo, vai poder estar se especializando nesses atendimentos. Sim. Né? É interessante. Eu sou padre, deveria dizer que fazer o bem é por motivos outros, não é? Mas eu acredito que numa sociedade como a nossa, onde podemos falar a todos, fazer o bem é conveniente. Uhum, sim. Primeiro porque não adianta, por exemplo, numa cidade como São Paulo, onde infelizmente a pauta das pessoas em situação de rua é muito grande, é um problema e todo mundo quer eliminar o problema. Uhum. Nós podemos arregaçar as mangas e trabalhar para transformar o problema numa oportunidade. Sim. Este é um exemplo claro. É um problema, claro que é. Ter 1.200 pessoas que precisam da nossa ajuda não é com certeza o desejável, não é o ideal, mas é a realidade. Então, nesta realidade, vamos colher a oportunidade de extrair dela o melhor. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, temos muitas faculdades. O que é feito no âmbito da podologia pode ser feito no âmbito da saúde, com várias disciplinas. Sim. No âmbito jurídico, nós temos muitas pessoas que têm problemas jurídicos que para muitos é fichinha, não é? É R$ 200. Às vezes são 280, R$ 300 que travam a vida de uma pessoa porque tem um problema burocrático aí, ele não consegue pagar um advogado e aquela pessoa não sai de lá. Nós temos, infelizmente, muitos egressos, né? Infelizmente, porque, de novo, é uma situação complicada para a sociedade, que quando saem do presídio, eles vão para onde? A prisão continua, mesmo livres. Porque a pessoa passou pela prisão, ele continua sendo condenada pela sociedade. É interessante isso, eu percebo. Então, como podemos esperar que aquela pessoa possa se redimir de verdade se a sociedade continua condenando ela? Ela vai perpetuando uma situação que não é boa para ninguém, nem para ele, nem para a sociedade como um todo. Então, quem sabe vocês cuidando desta parte dos pés, vocês estão contribuindo a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, mas também da sociedade como um todo. Aquela pessoa pode pensar, a partir daquele tratamento, que tem alguém que ainda apostou nele, que está oferecendo o melhor para ele. Então ele começa a pensar, não é todo mundo que está me condenando. Olha como eu sou importante. Exato. Olha como eu sou humano tanto quanto eles. Errei, mas estou tendo uma oportunidade. E a coisa interessante é que isso não é dito com uma palestra só. Viva as palestras, as palestras são importantes, mas as palestras não bastam. A palestra, que se torna um gesto, fala com uma força muito grande. Verdade. Porque se nós disséssemos para aquela pessoa todo dia, olha, você é importante, você é digno tanto quanto eu, mas depois, se ele precisar de alguma coisa... Seria só teoria, vire-se. Só palavras. Importante, exato, não é? Importante. Mas... não, ali ter gestos, né, faz com que a pessoa se toque. E às vezes ele vem de uma história que fala o contrário. Não, ninguém nunca se importou de mim. Arruma até uma desculpa, não é? Para dizer, então, eu faço coisas erradas. Não, a gente trabalha muito com isso dentro do Arsenal, sensibilizando. Olha só o que eles estão fazendo para você. Olha só o que estão fazendo para nós. A gente gosta de usar o nós lá. E então, nós temos que responder. Temos que restituir
de outra forma. E é muito bonito ver o respeito como eles nos tratam. A forma como, quando nós entramos lá, eles nos cumprimentam, pequenos encontros de algumas palavras, nós percebemos que são pessoas que estão gratas pelo que está acontecendo e que se sentem muito bem, que não estão ali forçadas a nada, pelo contrário, que vem naquele momento, um momento importante na vida delas. Hoje mesmo, quando passei cedo para trazer o senhor aqui para nosso podcast, nosso podcast, lembro que um dos acolhidos atravessou a rua e foi conversar comigo, que deve ser alguém que nós já atendemos, e perguntando, olha, você está precisando de alguma coisa, você está procurando alguém que está ali na... eu falei, o Padre Simone, ele está ali na portaria. E uma conversa que poderia significar nada, para mim significa muito. Outros passariam batidos, mas eles foram lá. É uma normalidade. Quando digo normalidade, é dizer uma conversa como esta. Uhum. Só que a gente, sempre para se colocar um pouco no lugar, temos que entender que a nossa normalidade, digo nossa, de uma sociedade onde eu peço uma informação, alguém me responde, para muitas pessoas é extraordinário. Então, o trabalho que o Arsenal faz no conjunto, com tantas pessoas, é criar aquilo que deveria ser a normalidade. Enquanto para muitos é extraordinário, repito, voltando lá no começo, até dormir numa cama. Sim. Porque está acostumado, às vezes há 8, 10 anos, a dormir no cimento de uma calçada. Então, é normal isto? Infelizmente, para muitos é normal. Mas será mesmo que esta é a normalidade que aquela pessoa está procurando? Então, o fato também, eu sempre penso isso, é outro aspecto, de ver os alunos da podologia, para falar de vocês, que entram lá, colocam, não é? A roupa branca. É interessante que isso aconteça lá dentro, porque muitas vezes um lugar de acolhida pode virar um gueto, onde somente eu falo em português, mas hoje poderia falar a gíria toda, não é? Sim. Mas somente eu, que estou em situação de rua, com todos os apelidos ruins, né, que a pessoa recebe, entro lá dentro, e ninguém mais, porque todo mundo tem medo. Não, ver aquela pequena caravana, não é? Sim. De alunos entrando, indo lá com tranquilidade, se uniformizar, começar a trabalhar, aquilo já é ajudar. Mesmo antes de pôr as mãos nos pés, vocês já estão ajudando, porque estão passando uma mensagem. A sociedade entra aqui dentro, todos nós somos parte da mesma sociedade. Isso integra, inclui, mesmo sem ter nem ainda começado a fazer algo, sem ter falado nada, já é uma mensagem. Eu estou vindo aqui, eu estou entrando, eu estou te cumprimentando, de par a par. Isto é potente, é muito forte. É o que a gente faz todo dia. Eu sou padre, tenho outras funções. Sim. Mas se eu faço uma pregação, uma homilia, não faria sentido nenhum se eu não passasse o dia inteiro cumprimentando as pessoas, falando de futebol com eles, vivendo, não é? Isso é o que cria aquela liga que faz com que a pessoa possa dizer, opa, se encontra dentro de uma normalidade. Ele não é de outro mundo, ele é do nosso mundo. Porque não é mesmo. E não é mesmo, é verdade. Do mesmo mundo, na mesma cidade. Eu acho que a cidade grande, ela faz nós perdermos um pouco disso. Não é ela que faz, nós é que perdemos, né? Porque quando nós vamos para uma cidade de interior, nós achamos muito bonito que as pessoas passam, se cumprimentam, mesmo sem se conhecerem, não é? E o que aconteceu ali, da pessoa estar conversando, que parecia algo que foge da normalidade, é o normal que nós deveríamos ter numa cidade grande, onde as pessoas passam um com medo do outro. Cada um, mas talvez seja porque cada um também está no seu mundo. Sem dúvida, sem dúvida. A rotina é severa para todo mundo, a correria é real.
E também o medo, a gente precisa ter um pouco de medo para ser prudente, mas não pode ser isto que norteia o nosso relacionamento com os outros. Eu não posso basear tudo no medo. Uhum. Se o senhor tivesse pensado lá em 2008, não, como às vezes alguns pensam, é perigoso, sem ter verificado. Nós já ouvimos isso muitas vezes e nós lutamos contra a corrente que muitas vezes falou, não, ali é perigoso, alunos, não, eu tenho medo, não. Gente, vamos lá, é normal, todos nós convivemos lá no dia a dia, nunca tivemos problema nenhum, por quê? Porque são pessoas como nós, né? Pessoas que um dia vão poder, por exemplo, e aqui nós está participando de um congresso internacional de podologia, por que não? Ali podem sair pessoas que façam curso de podologia, poderiam fazer, nós poderíamos pensar até em descobrir ali pessoas que tenham esse dom para podologia e encaminhar para algum curso técnico de podologia, para alguma graduação em podologia, porque, por exemplo, agora em novembro nós vamos ter um congresso internacional de podologia, onde casos como esse vão ser mostrados lá. Casos que eu quero dizer, casos de como a podologia pode ajudar, pode levar o seu serviço para as unidades básicas de saúde, para casas de acolhimento. Nós vamos ter concursos de temas livres, onde as pessoas vão apresentar os seus temas de podologia e nós vamos receber podólogos do Brasil todo e de fora. Está vendo aí podólogo de Portugal, vamos ter palestra de podólogos da Espanha, já tivemos podólogos da Itália, inclusive. Uma vez por ano nós fazemos esse grande encontro, que as inscrições estão até abertas, vai acontecer agora dia 26 e 27 de novembro, lá no Shopping Frei Caneca, onde nós vamos receber centenas de podólogos de todo o Brasil e de fora do Brasil para debater os temas da podologia, que depois viram práticas que vão para dentro do arsenal, para dentro de outros lugares. Então, pessoal da podologia, inscrevam-se. As inscrições estão abertas. Acredito que isso seja uma riqueza para o arsenal. Sem dúvida, uma experiência super positiva. Se este tipo de experiência pode se replicar, pode se concretizar em outros lugares, não é? De uma forma mais capilar, eu acho que com certeza todo mundo vai ganhar com isto. Se ganha alguma coisa quando todos ganham. Então, exato. Quem oferece, repito, quem recebe, e depois quem recebe vai inclusive divulgar, vai falar bem, porque precisamos também de boas notícias. Perfeito. Esta é uma boa notícia. Sim. Muitas vezes faz mais barulho a notícia ruim, é evidente, faz mais barulho. Mas a gente tem que também se ajudar a divulgar boas notícias que existem, são reais. Sim. Fazem menos barulhos, mas isso depende de nós. Então, nós, por exemplo, não somos muito fortes, né, na comunicação, mas temos uma mídia social e a gente fala, mostra as fotos, porque queremos dizer isto. É engraçado isso, né? Parece que às vezes o bem ele é mais tímido, né? A gente fica às vezes se sente intimidado, enquanto que as notícias ruins, elas... Eu aprendi no Brasil o ditado que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Olha, essa para mim é nova, eu estou aprendendo agora e gostei, é verdade. E a floresta que cresce não faz barulho, porque é coisa de doido pensar, perceba o barulho de uma árvore que está crescendo. E aqui está uma árvore que está crescendo. Olha, nós também temos um trabalho de podologia esportiva. Legal. Além do trabalho do Arsenal, esse trabalho de podologia esportiva é lá na Moca também, é no Ibrachina, onde podólogos nós levamos lá para o Ibrachina para poderem aprender a trabalhar com atletas, que é um outro público. Mas também no Arsenal nós encontramos atletas ali também. Tem. Então os podólogos que quiserem podem também, junto desse trabalho que nós desenvolvemos no Arsenal, nos acompanharem às quintas-feiras lá no Ibrachina
para atender atletas, aprender como que se faz o que nós chamamos de podologia esportiva. Nós temos isso na prática também. Até porque lá eles também têm garotos que são de comunidades, que estudam e que vão para lá para poder aprender esse esporte, porque hoje sabemos, nós vivemos num país em que se dá muito valor para a questão do futebol, e muitos sonham em um dia fechar contrato com um clube, ganhar a vida dessa forma, e o instrumento de trabalho deles principal, a ferramenta, é o pé. Está lá o podólogo para atuar. Né? Me lembro quando começou a pandemia e a gente não sabia bem como fazer, porque a mensagem principal era fique em casa, e nós trabalhamos com pessoas que não têm uma casa, então fique em casa, que não casa, fazia né? sentido nenhum. Então a gente teve que transformar o Arsenal numa grande quarentena. Nós, no dia 23 de março de 2020, resolvemos fechar as portas e falamos, né? O pessoal estava entrando, a fila grande, de 50 em 50, a gente fazia uma pequena palestra rápida para dizer, começou algo que se chama pandemia, não sabíamos direito, não é? E a gente propôs para eles para entrarem, e até que a gente não fosse seguro de, pelo menos, ter uma máscara, que não tinha nem isso no começo, ficar lá. Eu me lembro, no dia 23 de março de 2020, 1.026 pessoas resolveram ficar. Nós ficamos com praticamente este povo 96 dias quarentenado lá dentro. O Big Brother Brasil é fichinha para nós, porque fizemos isso com 1.000 pessoas em dificuldade. A gente sabe que eles saem durante o dia, vão ter sua vida normal, trabalhar, procurar emprego. Foi difícil para todo mundo, foi difícil para eles também. Mas aí a gente viu um pouco congeladas tantas histórias. Tinha um rapaz, me lembro, que vinha do Mato Grosso, para fazer um teste num time de futebol, num dos clubes grandes de São Paulo. Ele tinha só a passagem do ônibus de Mato Grosso vir para São Paulo. Isso é normal, viu? Normal. Eles ficam dormindo embaixo de marquise, na calçada dos clubes. A gente conhece histórias assim. Ele ficou lá, porque não tinha mais como voltar. Então ficou parado lá conosco e ele jogava muita bola lá, nós temos uma quadra, não é? O senhor sabe. Então, de novo, os pés e os sonhos que passam pelos pés. Muito bem. Então, é sem dúvida um ponto e aí eu acho que nós voltamos ao nosso início, né? Até para nós, infelizmente, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Nós até havíamos comentado que 60 minutos pode parecer uma eternidade, e eu acho sempre que é muito pouco. Porque quando bate os 60 minutos eu falo, nossa, mas já está acabando. E voltamos à questão de que os pés, da importância dos pés, os pés fazem parte do nosso sonho. Eles nos levam para vivermos, né? Para a vida. Sim. Eu sou muito grato, Padre Simone, pela porta que foi aberta para nós da podologia no Arsenal. E essa gratidão só tem uma forma de mostrar, que é através do nosso trabalho. Eu não sei outra forma, me sinto pequeno para ter outra forma para mostrar. Espero que a gente possa continuar, enquanto formos úteis, prestando esse serviço que para nós eu costumo dizer, aquele que mais me dá alegria quando eu saio de casa para falar, hoje eu estou indo exercer a podologia. Faço diversos trabalhos dentro da podologia. Claro. Na área da educação, na área política da podologia, de regulamentação, mas para que tudo isso se não tivesse um motivo? E esse é o motivo. Eu acredito que o Olha, reconhecimento muito obrigado, é nosso. Eu agradeço em nome de todos os colaboradores, os voluntários, os próprios acolhidos da casa, porque é uma história já. E quando, por exemplo, a pandemia tirou de nós muitas possibilidades, agora ver que elas estão voltando, que vocês retornaram,
o Arsenal volta a ter a identidade plena, não é? Que ele tem, e isto passa também pela podologia que está lá, que tem um espaço, uma sala, um projeto lá dentro. Então, isto é muito bonito de se ver e a gente agradece. Quem quiser saber mais sobre o Arsenal, se posso, Isso, por favor. nós temos um perfil no Instagram, no Facebook, é só procurar Arsenal de Esperança. Dá para acompanhar um pouco o dia a dia da casa, as várias iniciativas, e também é uma forma de ver um pouco como ajudar de outras formas a casa, que está sempre em campanha permanente para se manter, para, por exemplo, alimentar tantas Verdade. pessoas. Então, é uma maneira de também ajudar de outras Tem formas muitas e participar. atividades que as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar, né? E entrando lá nesses perfis aí de Instagram, das redes sociais, né, do Arsenal, vão saber como fazer isso, né? Exato. Eu sei que tem uma feira grande que acontece Sim, de imigrantes. sim, tem vários eventos, temos um bazar beneficente. um bazar maravilhoso. Gente, tem várias formas de ajudar. Exato. Padre Simone, muito obrigado. E, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi aqui, eu acho que uma conversa maravilhosa para nós aqui com o Padre Simone. Lembrando que a Parola Comunicações, ela é quem está dando suporte para a organização deste podcast e de todo o nosso trabalho de publicidade do Instituto Científico de Podologia. Muito obrigado.